Eu cresci assistindo filmes sobre a história de Jesus, mas em todos eles eu conseguia enxergar muito mais o lado sagrado de Jesus do que o lado humano. Até apareceu o Jonathan Roumie, que, na minha opinião, ele conseguiu traduzir essa humanidade. E eu acho que o motivo vai muito além da atuação. O Jonathan, visualmente falando, se distancia daquela imagem que por muitos anos foi fixada no nosso imaginário coletivo sobre a fisionomia de Jesus. Muito disso parte das pinturas sagradas, né, com os olhos, cabelos claros, e meio que esse padrão se repetia também nos atores. Eu sei que existem outras representações fora desse estereótipo, mas eu vou me limitar aqui a falar somente dos mais conhecidos. Nós não temos uma descrição das características físicas de Jesus na Bíblia, exceto descrições simbólicas dele glorificado, e há somente um versículo, um trecho em Isaías que fala que não havia beleza ou formosura nele que nos atraísse, e muitas pessoas falam que esse trecho refere-se a Jesus crucificado e não ele, né, como todo, como a descrição da aparência dele, enfim. Então, como eu não sou teóloga, eu também não vou entrar nessa questão, e eu vou falar aqui na minha visão, né, como consultora de moda e visagista. Então, como nós nunca tivemos uma imagem concreta da aparência de Jesus, porque tudo que nós construímos até aqui parte de uma invenção humana, o Jonathan, ele vem para quebrar esse estereótipo com a sua beleza, que eu chamo de comum. Calma, não vai me xingar aqui porque eu não tô dizendo que ele é feio. Eu tô dizendo que ele tem uma beleza comum e que, na minha opinião, faz total sentido ao representar Jesus. Se Jesus viesse com uma aparência extraordinária, com certeza as pessoas iriam admirá-lo, ouvi-lo, ia ser um facilitador muito mais, né? Mas Deus, ele escolhe um caminho onde a autoridade de Jesus não nasce pela aparência, mas sim naquilo que ele diz. E a Bíblia não faz menção da sua aparência, de ser belo ou não. Como em outros casos, ela é clara. Jesus, ele se esvazia de toda a sua glória para caber em um corpo humano. E a minha leitura é que o propósito dele era ser comum, né? De uma pessoa que conseguia compreender as dores ali das pessoas e que vivia ali no meio do povo. E eu falo isso porque quando a gente fala de moda, a gente limita ela somente à roupa. Só que a roupa, ela só ganha significado dentro de um contexto. E se a gente for olhar para a trajetória de Jesus, todo o contexto dele aponta para um lugar de simplicidade. Ele nasce em uma manjedoura, cresce na casa de um carpinteiro, entra em Jerusalém montado no jumentinho. Então, ele poderia ter montado a cavalo, ele poderia ter nascido na hospedaria se ela não estivesse cheia. Então, você observa esse contexto no qual ele viveu e, visualmente, Jesus contraria, né, tudo aquilo que esperam do Filho de Deus. Jesus, ele foi muito julgado por conta da sua origem, né? As pessoas olhavam para ele e falavam, nossa, mas aquele ali não é o filho de José e da Maria? Ele não é o carpinteiro? Ele não vem daquele lugar? Mas quando ele começava a ensinar, a pregar, as pessoas se admiravam porque elas não conseguiam compreender, porque visualmente elas estavam vendo uma coisa e queriam entender como que uma pessoa tão simples como aquela poderia ter tanta sabedoria e autoridade a ensinar. Porque o próprio Deus estabeleceu toda a linguagem simbólica das vestes, do tabernáculo, tudo tem um significado. Quando a gente lê o Velho Testamento, existe um significado para cada coisa que está ali. Mas aí no Novo Testamento você observa Jesus dando ênfase a outras coisas que não estão relacionadas ao que nós vemos. E Jesus não está invalidando toda a estética organizacional que Deus criou. E eu interpreto tudo isso como se Jesus estivesse tentando dizer para as pessoas, tentando dizer para nós que os nossos olhos estão brilhando muito, né, para as coisas daqui que não vão estar na eternidade. E para você acessar o coração das pessoas, você precisa tirar tudo aquilo que desvia o foco para algo mais simples. E é por isso que eu acredito que Deus foi muito intencional a criar esses elementos, a criar esse contexto para trazer uma mensagem que aos nossos olhos é inexplicável. E é justamente por isso que quando eu olho para o Jonathan Roumie, eu não penso apenas em atuação. Eu penso na maneira como a sua imagem comunica essa humanidade. Uma aparência comum que não vem para impressionar, mas aproximar. E aí, entrando na parte técnica do visagismo, o Jonathan, ele tem uma característica física que contribui muito para a conexão do personagem, que são os olhos. Os olhos, dentro do nosso triângulo da comunicação, que é formado pelos nossos olhos e pela nossa boca, os nossos olhos, eles são como a janela da nossa alma. Sabe aquela expressão que você já ouviu, que os nossos olhos falam sem a nossa boca dizer uma única palavra? Então é isso. E no caso do Jonathan, ele tem os olhos e a sobrancelha com essa inclinação para baixo.
E esse tipo de olhar que tem essa inclinação para baixo traz muita suavidade para a imagem, é um olhar mais melancólico, é um olhar mais suave, mais doce, e a sobrancelha também ajuda a enfatizar esse olhar também, dando ênfase ali. Então essa característica física suaviza a imagem do ator e que ajuda a comunicar esse lado humano, essa humanidade de Jesus. Então muitas vezes quando nós estamos assistindo ali, você consegue, através dos olhos, né, da atuação dele, você consegue entender aquele amor, aquele carinho, aquela dor que ele está sentindo. Muitas vezes ele está falando ali com os olhos. Diferente do olhar de Pedro, que é interpretado pelo Shahrá, que é o personagem de ser mais durão, de ser mais inflexível, de ser mais bravo. Os olhos do Shahrá têm essa inclinação reta, tem uma base reta, o que torna esse olhar mais penetrante, mais incisivo, diferente do Jonathan, que tem esse olhar que comunica mais afetuosidade, mais compreensão. E é por isso que a escolha do Jonathan Roumie, na minha opinião, foi muito certeira. Né? Não, eu sei que tem a questão da produção da série, de todo o elenco, de todo o enredo, de também a série ter mais tempo ali de criar conexão com o personagem, que é diferente do filme, mas essa questão estética, na minha opinião, foi algo que fez muita diferença também para comunicar esse lado humano, né, de Jesus, não só o sagrado, que é o que eu sentia falta, e eu achei que foi, assim, uma coisa muito certeira. Me conta aqui nos comentários se você também teve essa mesma sensação do Jesus do Jonathan Roumie, de algo mais humano, mais real. Eu sou Fernanda Carvalho, consultora de moda, criadora do Meu Armário Eda. Se você gostou do nosso conteúdo, do nosso trabalho, nos acompanhe também nas nossas outras redes sociais, @Meu Armário Eda. É isso, gente. Um beijo e até mais.